que a espiritualidade maior nos inspire e nos auxilie nesse momento de reflexão. E eu quero fazer uma reflexão nesse mês de novembro, que é o mês do idoso, sobre o envelhecimento e a espiritualidade. Uma vez perguntado para um cientista brasileiro, físico, astrônomo, qual era o verdadeiro sentido, os mistérios do universo. E ele disse que a ciência é o caminho para desvendar os mistérios do universo. E para nós entendermos também o mistério da existência humana. Como ele é um agnóstico, ele não crê em Deus, ele disse que para a religiosidade, algumas pessoas dizem que a natureza é Deus. E ele, como ele disse que tem a mente aberta, ele disse que se a natureza é Deus, então ele é religioso. Porque ele sabe dos mistérios que tem na natureza. E que para desvendar, provavelmente, nós teremos que buscar a resposta dentro dessa natureza e dentro da religiosidade. Eu quero repartir um texto, nós, os velhos. A velhice, ela é uma viagem que a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. A gente tem duas datas, tem a data do nascimento e a data do desencarne. A do nascimento, ela é prevista pelos nossos pais, né? E a do nosso desencarne, ela só é prevista por Deus, pelo ser maior que nos orienta, que nos guarda e que nos auxilia em toda a nossa existência. Então a velhice é uma viagem. Qualquer meio de transporte, trem, o meio de transporte é transcendente. Do nascimento ao desencarne, a gente tem a rota de entrada e a rota da saída. E no meio nós temos o trajeto da nossa existência. A infância e a juventude, assim como a maturidade, assim como a velhice, são estações de chegada e de partida. Nós passamos da infância para a adolescência, chegamos numa estação. Da adolescência para a maturidade, uma outra estação. Da maturidade, ela vai ser uma viagem mais longa, porque aí nós vamos definir a nossa posteridade, a nossa hereditariedade. Aí nós vamos para a nossa velhice. E da nossa velhice, nós vamos para o nosso momento final, que é o nosso desencarne. No percurso dessas estações, nós temos a nossa trajetória espiritual e a nossa trajetória material. Aprendizados que nós vamos desenvolver, pessoas com as quais nós vamos conviver, metas que nós vamos alcançar ou não. E nesse percurso, nós temos espaços de aprendizagem, nós temos oportunidades no nosso campo emocional, nós temos lugares belos, lugares não tão belos, lugares que podem ser muito sofríveis para percorrer, que nós não gostaríamos de passar. Nossas metas espirituais não são as mesmas de todo mundo. Todo mundo tem os mesmos tipos de sonho, busca as mesmas coisas, só que escolhe as maneiras com as quais vão buscar o que espera. E todos nós fazemos uma viagem. E essa viagem a gente contrata antes
do nosso nascimento, na nossa anterioridade, com uma operadora, que nós vamos chamar de Deus. E os locais que vão ser visitados, eles são semelhantes nos seus propósitos. E nós vamos ter a oportunidade de aprender com as pessoas, nós vamos ter a oportunidade de ter jornadas de vida com pessoas que nasceram antes de nós, com pessoas que nasceram depois de nós. Então, são todas as etapas da vida, nós vamos conviver com elas. Atualmente, eu convivo já com a etapa da maturidade, com a etapa que vai além da idade legal dos 60 anos que inicia a velhice. Nós temos que ultrapassar os limites das nossas paixões, no nosso aprendizado, nós temos que buscar a nossa melhor essência, nós temos que aprender a praticar a caridade, a empatia, a beneficência. Nós temos que conviver, viver e progredir, evoluir. Também nós teremos que serenar alguns desgostos, apagar algumas mágoas, desconstruir nossas raivas, cuidar da nossa ansiedade, de querer que as coisas aconteçam antes que o seu tempo necessário, cuidar dos nossos medos e desenvolver o afeto, a generosidade, o ser solidário, aquela pessoa que Jesus nos mostrou que temos que ser. E temos que buscar isso tudo dentro de nós, porque não está na nossa mão pegar. Nós temos que acalentar, estudar e buscar dentro de nós. Cada indivíduo é um ser único e cada velhice é única também. Ninguém envelhece igual a outra pessoa. Todos nós passamos por experiências ao longo da nossa vida e nós as interpretamos de acordo com os nossos sentimentos, com os nossos recursos, com a nossa compreensão e com as nossas crenças. O nosso longe viver vai depender de muitos fatores. Vai depender da nossa influência genética, da nossa predisposição para encarar a vida, das mudanças que vão acontecer ao longo da nossa vida, porque nós não temos conhecimento de qual é a nossa previsão, nosso planejamento. Nós vamos ter que nos preocupar com a nossa formação profissional, provavelmente com um emprego. Nós vamos ter que buscar a nossa família, vamos ter que buscar a nossa comunidade, porque nós somos seres predestinados ao bem, ao belo e a viver em sociedade. E a nossa história pessoal de vida, ela mostra a diversidade de vidas e velhices que nós podemos encontrar. Nós temos os nossos antepassados, nós temos a nossa descendência. E cada fase é diferente. Nós temos que compreender a nossa jornada familiar, em primeiro lugar. Se eu cuido ou se eu vou ser cuidado. Que sentimentos me ligam a essa família? O que eu vou buscar com a minha família? O que eu tenho que fazer? O que me leva a progredir em relação ao meu relacionamento familiar? As fases que nós vamos passar, vai ter uma fase que diz assim, para o ônibus que eu quero descer. Porque quando a gente chega nas nossas dificuldades, e a gente enfrentou muitas dificuldades no sentido de crescimento da nossa moral, da nossa espiritualidade, chega aquela hora que a gente fica bem desgostoso. E aí pensa assim, puxa vida, bem que eu podia não estar passando por aqui agora. Então é aquela história, né? Para o ônibus que eu quero descer.
Isto é, vou fugir da minha vida porque ela não está sendo muito gratificante. Esses trajetos de vida que nós conseguimos vencer vão nos ajudar se nós conseguirmos levar alguns ensinamentos. E esses ensinamentos nós vamos adquirir na nossa caminhada. Esses ensinamentos vão nos dar os vínculos de amor, os laços fraternos, a confiança no próximo. Nós vamos ter um norte nas nossas crenças espirituais. Por que eu vivo? O que eu tenho que fazer? E eu preciso desse auxílio para aprender muitas virtudes. Aprender a bondade, adquirir a sabedoria e ser uma pessoa que vai atingir a felicidade destinada a todos nós. Envelhecer e a espiritualidade. O envelhecimento é o ciclo de vida que vai do nascimento até a morte. Ao nascermos, nós já começamos a envelhecer. E velhice é um período da nossa vida que tem uma marca de pejorativa e uma marca de exclusão. Porque, diante do saber social, o velho é um problema. Para Divaldo Franco, o velho é uma peça em desuso. Ele é um trambolho no qual a sociedade tem que se libertar dentro da visão utilitarista e materialista da grande maioria das pessoas. O longe viver. Ele considera todas as nossas idades de vida como um processo dinâmico de viver e de envelhecer. Longevidade são os muitos anos após a marca etária legal dos 60, e a longevidade avançada é o período que anuncia perspectivas de vida com qualidade além dos 85 anos, os nonagenários e os centenários. E eu tenho uma amiga que tem 87 anos. Ela não pode se dizer que ela tem saúde, mas ela tem um bem-estar físico e mental e social de viver. E não tem ausência de enfermidades, mas faz com que as enfermidades não sejam um limite para a sua gana de viver. Então, é uma pessoa que atingiu a sabedoria plena de acordar todos os dias, de pensar que é muito bom estar vivo, que temos que agradecer tudo que nós temos que agradecer a família que nos acompanha, temos que agradecer as pessoas que nos acompanham e temos principalmente agradecer a nossa capacidade de continuar buscando coisas para fazer, livros para ler, tricô, crochê para fazer, auxiliar as outras pessoas, fazer oração para as pessoas que estão em dificuldade, procurar termos uma vida plena, espiritual, moral, que nos transforme sempre numa pessoa melhor, que fomos ontem e que seremos amanhã também. Muitas pessoas, assim como essa minha amiga, apesar das suas fragilidades e doenças, elas conseguem perceber uma energia positiva, uma perspectiva subjetiva positiva de qualidade de vida e buscar o seu bem-estar. Espiritualidade é a nossa propensão em buscar o significado para as coisas imponderáveis. E a espiritualidade nos auxilia nesse processo de envelhecimento,
que é espiritualidade? Nós vamos buscar conceitos que nós não conseguimos pegar, que nós conseguimos medir, e nós vamos buscar as nossas crenças e vamos buscar visualizar o que nós temos que atingir vivendo. Religiosidade é diferente de espiritualidade. A religiosidade é quando nós nos ligamos a uma religião que tem seu ritual, que tem os seus dogmas e que nos faz que nos dediquemos a viver esse seu momento social. No processo de envelhecimento, tanto a espiritualidade quanto a religiosidade auxiliam na busca da saúde mental, diminuem os processos depressivos, a nossa ansiedade de saber até quando, como nós chegaremos lá, e principalmente de acalmar a tendência que o velho, em geral, tem quando perde as esperanças e não sabe o que fazer, que é a tendência de pensar em suicídio. Aliás, é uma tendência que acompanha todo o processo de vida de todos nós. Nós temos que pensar que a espiritualidade, a religiosidade nos auxiliam no enfrentamento da dor. Elas nos auxiliam na recuperação de alguma cirurgia, elas melhoram a nossa imunidade. Nós não ficamos tão suscetíveis a gripes, resfriados, e que ajuda principalmente pessoas que enfrentam a grande dificuldade de buscar a cura de um câncer. A pessoa nunca pode perder a esperança, porque nós temos que primeiro procurar o remédio, procurar o diagnóstico e procurar o tratamento. E a oração e a meditação faz com que a gente supere esses sofrimentos físicos e esse sofrimento espiritual. São fases que a gente tem mais dificuldade de contabilizar as coisas boas. E a espiritualidade e a religiosidade são muito importantes no processo de perdão interpessoal, na superação de mágoas e ressentimentos, que durante a nossa vida física, nós sempre temos processos que nos magoam, que nos fazem sofrer, que nós não gostaríamos que acontecesse. E a espiritualidade faz com que a gente pense assim: tudo passa. O hoje vai ser o ontem e o amanhã vai ser o hoje. E quando a religião assume a feição punitiva, por exemplo, que Deus é um Deus que pune, um Deus que não auxilia, as doenças passam a ser contabilizadas como castigos. E isso não é positivo para a nossa saúde espiritual. Nós não estamos nesse mundo para ser castigados. Nós estamos nesse mundo para evoluir, para atingir uma espiritualidade melhor, nos tornarmos pessoas melhores. As intervenções médicas podem gerar conflitos na nossa família, com o nosso médico, e pode nos gerar grande desconforto também. E todos esses processos podem levar à desesperança de um idoso ter uma vida melancólica. A primeira coisa que o idoso tem que aprender a conviver com as perdas, porque a pessoa idosa, ela tem perdas de entes queridos, ela tem perdas de saúde, ela tem limites, às vezes, nos movimentos, e nós temos que contabilizar não como castigo, mas sim
como processos a serem superados com a nossa compreensão e com a busca do amanhã que virá. E o Espiritismo nos convida a essa reflexão de transitoriedade. Ele orienta que todo o tempo de vida tem que ser utilizado em atender os nossos compromissos materiais e os nossos compromissos espirituais, sabendo que nós estamos num processo de transição. O segundo ponto que faz com que o idoso se sinta melancólico é quando ele se sente um fardo. E a sensação de ser peso para a família, a gente tem sempre que cuidar sob a ótica do Evangelho, porque são compromissos assumidos de parte a parte. O compromisso nosso assumido com o idoso e do idoso assumido conosco. E não adianta querer fugir da família e se internar num lar de idosos, porque é só trocar o cenário. A gente vai ter que ter qualidade nesse nosso envelhecimento, nós temos que pensar que nós não somos um peso, que tudo é decorrência da nossa vida e que nós temos que aprender a ser humildes, a aceitar as nossas limitações e, principalmente, fazer com que nós sejamos pessoas que sempre pensem em buscar o futuro, buscar algo melhor. O terceiro ponto que sempre faz com que o velho se sinta melancólico é a perda do sentido existencial. Acorda de manhã e não sabe o que vai fazer. E o espírita sabe que todo espírita tem que se instruir. Então nós temos que usar todos os minutos da nossa existência, todos os momentos felizes ou menos felizes da nossa existência, em buscar o aprendizado, em buscar estudar, em buscar a oração, em buscar o perdão. Pontos a considerar. Nós temos sempre que pensar que todos os dias são tempos de fortalecer as nossas virtudes. São tempos de educar os nossos sentimentos. São tempos de nos libertar dos nossos defeitos, porque os defeitos vão aparecer e vão ficar muito pesados. Que são tempos de nós orarmos pelo nosso próximo, que é tempo de ler um livro, que é tempo de assistir uma palestra, que é tempo de estudar, de ver um filme, que é tempo de fazer uma visita ou receber uma visita, que é tempo sempre de fazer o bem. Outro ponto a considerar é que as existências não findam. O que existe são apenas etapas de aprendizado que se completam. A nossa infância vai se completar na nossa juventude e assim por diante. O que se aprende, o que nós desenvolvemos de conhecimento, de habilidades, vai ficar arquivado em nós. Então, nós não temos tempo de aprendizagem. Não existe assim, eu não tenho mais idade de estudar. Eu sempre tenho idade de estudar. Sempre tem coisas que eu posso aprender. Porque tudo que eu levar no meu espírito vai aparecer na próxima existência como vocação ou como talento. Então, só vai me ajudar. Um outro ponto que a gente tem que cuidar é que a vida espiritual é a continuação da vida terrena. E a nossa espiritualidade, ela não dá um salto, ela é progressiva. Ela depende de todos os degraus de experimento que nós vamos percorrer, desde a nossa imperfeição até a nossa melhora, para um dia chegarmos à nossa perfeição. A grande maioria pensa que tudo, a partir do nosso desencarne, se transformará. Não é assim que acontece. Vai depender do nosso teor de evolução, vai depender do nosso merecimento, vai depender da nossa capacidade de compreender o que está acontecendo, porque
vai chegar um momento que a gente não vai saber se a gente está vivo ou está morto. A gente fica sem norte. Porque é uma transformação, a transformação instantânea não existe, né? É um momento de passagem. E essa transformação instantânea só vai acontecer quando o espírito é muito puro, muito purificado. Que nesse caso não é o meu caso. Mas a gente nunca pode se esquecer. Um ponto a considerar. Nós nunca nascemos sós e não vamos desencarnar sós. Sempre tem aqueles espíritos que nos acompanham, aqueles desencarnados que nos amam, que nos auxiliam, que nos dão confiança e principalmente que na hora do nosso desligamento vão nos ajudar para que nós tenhamos paz e compreensão do que está acontecendo. E a desmaterialização do nosso corpo só vai acontecer quando o nosso fluido vital acabar. Quando o fluido vital cessar, a primeira parte que se desprende é o nosso intelecto. Depois vai se desprender o nosso perispírito, mas só quando não existir mais o fluido vital. Nós sempre temos que pensar que o velho é um ser que está aprendendo e que deve viver esse período pensando que nós temos um limite biológico de vida, mas o nosso limite espiritual, ele não tem limite, ele é imortal. E nós vamos continuar essa nossa vida espiritual em outra fase, em outro corpo ou em outra realidade. E, para encerrar, eu queria contar uma historinha que é um fato narrado no livro do Richard Simonetti. O livro se chama Atravessando a Rua. E por pensar muito na incapacidade, um dia um professor de violino escutou de um senhor de 77 anos a seguinte afirmação: eu quero ser seu aluno. E o professor achou muito estranho, porque com 77 anos queria aprender a tocar violino, e violino é uma coisa complicada, não é um instrumento que se aprende com facilidade, né? Tem que ter habilidade. E aí ele disse: muito bem, seu Antônio, então seja feita a vossa vontade. Entretanto, é bom que o senhor saiba que o senhor terá dificuldade no aprendizado, porque se trata de um instrumento complexo, que precisa muita habilidade, que precisa concentração e que precisa de estudo. E aí o seu Antônio, respondeu: não tem problema. Eu estou disposto a enfrentar essa barra, mesmo com as minhas limitações. Eu quero aprender a tocar violino. E aí o professor não se conformou e disse para ele: seu Antônio, já se deu conta que a sua iniciação musical, até o senhor aprender a tocar, vão levar muitos anos, muito estudo e muito exercício? Considerando a sua idade, o senhor não vai pensar que isso vai ser um desperdício, o senhor estudar violino? E aí o seu Antônio sorriu e disse: professor, de forma alguma é um desperdício. O esforço de aprender oferecerá motivação e alegrará a minha vida. E também preparará o meu futuro, porque o senhor pensa bem, quando eu chegar na parte espiritual, eu estarei enriquecido de noções musicais. E lá deve ter muita gente que aprendeu a tocar violino. E assim como o seu Antônio,
Talvez a gente não consiga aprender a tocar violino, mas a gente consegue aprender outras coisas. Principalmente a aceitar o presente que nós recebemos, a nossa vida, a nossa família, a nossa jornada de vida, as nossas esperanças. E que todos se sintam muito bem, mesmo sendo como eu, nós, os velhos. Assim seja.